Então o Flamengo poderia e deveria ter se arriscado um pouco mais e ver se para tentar vencer o jogo. É verdade que teve um gol bizarramente anulado pelo VAR, falei isso na transmissão do canal Gold, inclusive, que houve ali um contato do Luiz Araújo nas costas do Keno, mas não foi um empurrão com força o suficiente. Ele sentiu e já se jogou para tentar arrumar uma falta frontal. Falando friamente do jogo, vamos lá. Eu acho que o Flamengo entrou muito mais preocupado em não tomar gol do que em fazer. Afinal de contas, precisava sofrer 3 para serem. Eu acho que, vamos falar com todas as letras, o Flamengo entrou classificado. Cara. O Flamengo entrou classificado. Por isso é que eu acho que o Tite poderia ter sido um pouco mais ousado. E esse é um lance claro que o VAR não é para entrar, sabe por quê? É um lance discutível, é interpretativo pra caramba. É um lance que você tem convicção que o árbitro julgou no campo. Ele olha tá em frente ao lance. Olha onde ele tá. Plena. Você que tá no VAR, você fala, cara, ele julgou esse lance e julgou que não foi falta. Eu não vou me meter. Só que no Brasil, os VAR nesse lance... algumas coisas do Flamengo, que também não foi aquele Flamengo de ir pra dentro, Não foi. Estava jogando com o resultado embaixo do braço. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo vence o Fluminense, chega à final aí, agora espera ou o Vasco ou o Nova Iguaçu para a decisão do campeonato, né? O Flamengo venceu, é isso mesmo, o Flamengo vence no placar agregado 2-0, né? Esse jogo de volta, o Flamengo acabou empatando, foi uma partida abaixo em comparação ao último jogo, né? Sabemos que o Flamengo estava jogando com o regulamento embaixo do braço, porém, uma vitória aí seria de bom grado, né? Porque o Flamengo acho que deixou a desejar em alguns pontos durante o jogo aí, né? O Fluminense novamente, em 2 jogos seguintes, 180 minutos de partida, não consegue chutar uma bola no gol do Flamengo, né? Teve o lance do Keno, que ele finalizou e acertou o gol, mas foi impedido. Teve o lance do Renato Augusto, que ele acertou o travessão, só que não conta como estatística esse chute no travessão. Então o Flamengo muito bem defensivamente. Eu posso destacar alguns jogadores que se destacaram, como De La Cruz, Varela jogou bem, dupla de zaga muito bem, Rossi não trabalhou no jogo. Então é aquilo. O Rascaeta jogou bem também. Então é aquilo. Vamos embora com mais um vídeo, sem mais enrolação, e no final do vídeo a gente debate um pouco entre eu e você. Então deixe seu like aí, o Flamengo vence, o Fluminense chega a 13 jogos sem vencer um clássico e a freguesia continua, né, Fluminense? Vamos embora! Por que isso? Porque foi um time hoje muito pragmático, que de certa forma supervalorizou seu adversário. O Fluminense hoje chegou ao Maracanã com um time completamente esfacelado, um time desfigurado, um time remendado e perdendo por 2-0 no placar agregado, obrigado a vencer por 3 gols. Então era um cenário muito favorável ao Flamengo. Era um cenário muito tranquilo para o Flamengo, porque a classificação ela estava já praticamente definida, mais do que encaminhada. Mas no ano passado o Flamengo tomou de 4-1, como eu falei ao longo da semana, né? Era completamente diferente a situação. Para quem não se lembra, no ano passado, na final do Carioca, o Flamengo venceu por 2-0 o primeiro jogo, exemplo dessa vitória de semana passada no jogo de ida na semifinal desse ano. E no meio de semana, o time foi até o Equador e fez a sua estreia na Copa Libertadores da América contra o Alcas. O Alcas tinha conquistado na temporada anterior o campeonato equatoriano, com isso garantiu sua vaga na Copa Libertadores, mas o Alcas é um time fraco, era um time fraco que perdeu jogadores, passou ali por uma reformulação, tomou 1-0 no primeiro tempo, né, porque o time do Vitor Pereira, o Flamengo até com algumas mudanças, mas jogou até um primeiro tempo meio seguro, fez 1-0, e o segundo tempo foi um horror. Tomou uma virada, tudo lá aquele centroavante de 180 quilos, uma vergonha. Dessa vez não, o Flamengo não teve jogo no meio de semana para mudar o curso da história, o Flamengo muito tranquilo, o Tite com controle sobre o grupo, muito seguro. Então as chances de acontecer algo parecido eram meramente teóricas. Então o Flamengo poderia e deveria ter se arriscado um pouco mais e ver se para tentar vencer o jogo. É verdade que teve um gol bizarramente anulado pelo VAR, falei isso na transmissão do canal Gold, inclusive, que houve ali um contato do Luiz Araújo nas costas do Keno, mas não foi um empurrão com força o suficiente. Ele sentiu e já se jogou para tentar arrumar uma falta frontal. E o árbitro estava perto, ele viu que não houve falta. Aí o VAR chama, procura ali um pelo em ovo, ele volta e anula o gol. É até fácil anular o gol do Flamengo no cenário
em que esse gol dificilmente interferiria na classificação ou não da equipe, dada a vantagem alcançada no primeiro jogo e o placar agregado, então, de 2-0, ainda com a possibilidade de classificação, mesmo que o Fluminense empatasse no placar agregado, vencendo por 2-0, por 3-1, por exemplo. O Fluminense tinha que abrir 3 gols de frente nesse jogo da noite desse sábado. Então, muito cômodo até para o árbitro para anular o gol. Então, o Flamengo poderia ter vencido, a estratégia do Tite funcionou porque o gol aconteceu e foi bizarramente anulado, mas depois disso, o Flamengo deveria ter agredido mais, o Flamengo poderia subir mais a marcação, o Flamengo deveria ter lutado pela vitória. E o Flamengo lutou para não tomar gol. O Flamengo jogou para não ser vazado. A preocupação do Flamengo foi não sofrer gol. E eu acho que não é por aí. Acho que o Flamengo não é o perfil do clube, não é compatível com o nível do elenco e contra um adversário que estava cheio de problemas. Uma escalação Frankenstein do Fernando Diniz, com o Marquinhos, que é um atacante, jogando como lateral, com o Marcelo, veterano, que marca muito pouco, nunca foi um grande marcador, menos ainda pelo lado esquerdo, com uma zaga que tinha o Manuel, que não vinha jogando ao lado do Martinelli, que é um volante, um jogador, inclusive, fisicamente muito fraco para os embates, para as disputas de bola, como zagueiro, melhora a qualidade da saída de bola, ele, o André, mas ele, até mais que o André é mais físico, não era... Então, assim, o Flamengo não aproveitou nada disso, o Flamengo pressionou pouco, o Flamengo no segundo tempo se acomodou com 0-0, então parece que o Flamengo do Tite agora entra para manter essa invencibilidade do goleiro Rossi, né, não tomando gol. Mas o Flamengo tem que fazer gols também. Eu entendo que o Flamengo tenha no Tite hoje uma característica do técnico que nós temos que entender. Eu sempre falo isso. Contratar um técnico com esse perfil. Mas dada a vantagem que o Flamengo tinha para esse confronto, buscando a classificação, o Tite tem que entender um pouquinho também o que é o Flamengo. E o Flamengo não é um time para jogar pelo 0-0, gente. Ainda mais com esse elenco, com a vantagem construída que dava para arriscar. O Flamengo tinha que dar à torcida uma vitória de presente. Então, eu não gostei da postura, da estratégia. Defensivamente, impecável. Aliás, o Fluminense, pelo segundo jogo consecutivo, não finalizou no alvo. Ah, mas teve a bola na trave, como diria a música do Skank, não altera o placar. E, além disso, na estatística, não entra como chute certo, entra como chute errado. E por que isso? Porque chute certo é aquele que vai na direção do gol. É aquele que, se o goleiro ou algum outro jogador não evitar, a bola entra e vira gol. Isso é considerado nas estatísticas de futebol a finalização certa. A bola na trave, não. Mas, de fato, mesmo não sendo arremate certo, foi um lance de grande perigo criado pelo Fluminense, desse chute de fora da área do Renato Augusto. Mas é muito pouco. O Flamengo permite muito poucas oportunidades aos seus adversários. E isso é elogiável, mas não basta isso. Acho que o Flamengo tem que também ser um clube, um time, aliás, mais ambicioso, que lute pela vitória, que busque, que não se acomode, né, com tão pouco. Eu achei pouco. O Flamengo jogando ali para não perder e continuar com essa invencibilidade de sua defesa. Eu acho que isso não é o suficiente. Acho que tem que ter mais. Né? Tem que ter mais e hoje acho que deixou a desejar. O Tite precisa entender também como são as coisas no Flamengo, qual o perfil do clube, como é que a torcida encara certas situações. O torcedor comemorou a classificação, não reclamou, mas não é por aí. Eu acho que vale uma reflexão, um pouquinho de ousadia, um pouquinho de apetite pela vitória, um pouquinho de correr riscos mesmo. É do jogo. A vantagem era grande para tentar vencer o jogo. O Flamengo jogou hoje para atuar de contra-ataque, tentando surpreender o Fluminense e acabou não vencendo o jogo. Tem aí um dado interessante, que são 7 confrontos com o Fluminense depois daquela derrota de 4-1 na final do ano passado. E nenhuma derrota, 4 empates e 3 vitórias do Flamengo, né? Isso é relevante. A invencibilidade da meta rubro-negra é também algo relevante, mas eu acho que precisa mais. Eu acho que é preciso um pouco mais. E precisa o quê? Precisa o Flamengo ousar mais, arriscar mais. E hoje não arriscou. Foi pouco que produziu. Eu, sinceramente, acho que deixou a desejar, pelo menos como eu vejo essa atuação do Flamengo no jogo de hoje. Eu quero mostrar para você. Falando friamente do jogo, vamos lá. Eu acho que o Flamengo entrou muito mais preocupado em não tomar gol do que em fazer. Afinal de contas, precisava sofrer 3 para ser. Eu acho que, vamos falar com todas as letras, o Flamengo entrou classificado. Cara. O Flamengo entrou classificado. Por isso é que eu acho
que o Tite poderia ter sido um pouco mais ousado. Mas o Tite preferiu não dar chance nenhuma ao azar. Nenhuma. E aí você frustra a torcida. Principalmente depois do Fla-Flu, em que o Flamengo foi tão melhor do que o Fluminense, amassou. Então, eu acho que o Flamengo deveria ter entrado com a mesma vontade, marcando o Fluminense lá em cima, pressionando a saída de bola. Acho que teria conseguido fazer gol mais facilmente do que fez no primeiro. Porque no primeiro, a zaga do Fluminense era uma zaga-zaga, com 4 zagueiros. No de hoje, era uma zaga completamente fantasia. Era o Marquinhos, era o Manuel, que jogou bem, aliás, o Manuel salvou, não vou dizer que salvou 2 gols, mas 2 bolas que iam chegar no cara para fazer o gol. Uma ele tirou de cabeça, a outra ele tirou com o pé. Mas era só, depois era o André que se mandava. Geralmente o Martinelli recuava e o André, linha na pipa. E o Marcelo, que não é mais zagueiro, o Marcelo é um jogador de meio campo, ataque. Então, se o Flamengo pressiona essa zaga do Fluminense hoje, a chance dele fazer gols no primeiro tempo era enorme. Enorme. Mas aí é aquela história. Aí o Tite foi conservador. O Tite deve ter se reunido com a comissão técnica dele e disse assim, olha, os caras vão ter que vir com tudo para cima da gente. Nós temos uma defesa muito bem montada, e tem mesmo. O Flamengo se defende com 2 linhas de 4, muito clara. Joga com os 4 zagueiros, joga com o Luiz Araújo reforçando a linha de 4 pelo lado direito e Cebolinha reforçando a linha de 4 pelo lado esquerdo com Pulgar e De La Cruz. Os únicos que não marcam são Pedro e Arrascaeta. Então ele deve ter raciocinado, olha, eles não vão entrar, eles não vão conseguir fazer gol na gente. Mas eles vão vir com tudo. Se eles vão vir com tudo, a gente consegue contra-atacar e, de repente, fazer os gols. Só que contra-atacou pouco. Contra-atacou muito pouco. Sobrou muito pouca bola para o Flamengo chegar lá. A do gol do Pedro, mal anulado, repito, foi uma das poucas que sobraram. Então, eu acho que isso é uma coisa que o Tite devia começar a pensar 2 vezes. Ele sabe como ganhar. Ele já sabe como ganhar, desde o Corinthians. Ele só não soube ganhar na seleção. Mas, como time, ele sabe como ganhar. Agora, no Flamengo pode ir além, né? Esse elenco que ele tem, gente. O elenco é espetacular. Ele podia ir além. E, por isso, muita gente saiu do jogo de hoje com um travo na garganta, um gosto de cabo de guarda-chuva na boca. O Tite tem que levar isso em consideração também. A classificação do Flamengo depois de um 0-0. Um 0-0 meio com gosto de cabo de guarda-chuva para a torcida do Flamengo, né? Depois do primeiro jogo, aquele 2-0, que foi pouco, era para ter sido no mínimo 4, todo mundo esperava que o Flamengo fosse amassar o Fluminense de novo. Mas o Tite pensou diferente. Isso aqui, Sebastião, eu vou botar, inclusive, porque é uma coisa que já está me incomodando, né? Nos 2 Fla-Flus, o capitão do Flamengo levou a flâmula do Flamengo e o do Fluminense, primeiro o Felipe Melo e hoje, nem me lembro quem foi o capitão, acho que foi o Marcelo, né? Foram de mãos abanando, pegaram a flâmula do Flamengo e foram embora. Eu acho que o Flamengo devia parar de entregar a flâmula para o Fluminense também, já que o Fluminense não retribui, isso é, no mínimo, falta de educação. Renato, agora sabemos o porquê o Tite queria o Luiz Henrique, que foi para o Botafogo. Luiz Araújo está doido para ir por banco. Pois é, eu também acho. Acho que o Luiz Araújo é um jogador, já falei isso várias vezes, acho que ele é um jogador mediano, está longe de ser um grande jogador. Imagina, foi vendido para cá, que é vendido pelo Marcos Braz e pelos outros, no sentido de anunciado como o grande craque da MSL. Jogadorzinho bastante mediano, nota 5,5, 6 nos melhores momentos. Mas o que eu acho é que vai acontecer é que o Luiz Araújo vai perder essa vaga mais cedo ou mais tarde. Ou para o Gerson, quando o Gerson estiver bem, ou para outro jogador, por exemplo, o próprio Vitor Hugo, que eu acho, daí eu quero parar aqui para fazer essa consideração, que o Tite foi muito mal hoje. O Tite praticamente declarou guerra ao Gabriel, né?
eu já estou começando a achar que o Gabriel vai mesmo embora no final do ano e vai sair de graça, porque o Tite não quer o Gabriel. O Tite simplesmente resolveu que não quer o Gabriel no elenco. Você, num jogo como o de hoje, o Fluminense estava com 82 atacantes no final. Você tira o seu centroavante, que já estava cansado, o Pedro estava cansado, e não coloca o Gabriel, tendo o Gabriel à disposição no banco, isso para mim só tem um termo, sacanagem. Tipo assim, ó, recado, eu não conto com você. Não sei se é por causa das cantorias lá da época do Flamengo campeão da Libertadores, dos bate-bocas que tiveram pela internet, mas eu acho uma sacanagem. Eu achei hoje, sinceramente, essa foi a coisa que mais me desagradou no jogo de hoje. Achei uma sacanagem do Tite com o Gabriel. Para mim, grave foi ter anulado o gol do Pedro, né? Porra, brincadeira, né? A falta do Luiz Araújo não sei se era no Keno, lá, foi na entrada da área do Flamengo. O gol do Pedro foi no outro campo. A bola passou primeiro pelo Rossi, do Rossi foi para o Arrascaeta, do Arrascaeta foi para o Pedro. E aí o cara volta e anula o gol e dá falta para o Fluminense. Ah, vai tomar banho, cara. Vai tomar banho. Eu acho que isso aí, cara, é o seguinte, se o cara faz a falta e imediatamente sai o passe para o gol, ok. Mas não foi o caso, cara. O Luiz Araújo fez a falta, a bola, eu não sei se foi alguém tocou para o Rossi, ou se ela foi direto para o Rossi meteu no Arrascaeta, o Arrascaeta caminhou um bom tempo no campo, cruzou lá para o outro lado da área para o Pedro faz o gol, o cara vai anular, o VAR chamar para anular por essa faltinha, vai pro diabo que carrega. Sinceramente, achei ridículo. Os pênaltis, cara, eu já desisti de ver a arbitragem brasileira marcando esses pênaltis. Os caras estão querendo beneficiar um clube ou outro. Porque, meu amigo, toda bola alta na área é agarrão, é pescoção, entendeu? É gravata, tem de tudo um pouco e ninguém marca nada. Agora, essa hoje, de anular um gol do outro lado do campo, por causa de uma falta aqui, ridículo. Se o Arrascaeta tivesse feito a falta, tomado a bola, partido e passado para o Luiz Henrique, para o Pedro, eu até entenderia. Pô, o cara fez uma falta, por causa da falta ele ficou com a bola e tocou para o cara que fez o gol. Então anula. Agora, porra, o cara faz a falta lá do outro lado do gramado. A bola vai ao goleiro. O goleiro lança para o outro jogador, que era o Arrascaeta. O Arrascaeta cruza e o Pedro faz o gol. Ah, vai tomar banho. O gol não seria marcado. E como era da Conmebol, o gol foi marcado. Não, primeiro que o juiz já daria falta no lance, né? Sim. E se não por um acaso ele não desse, o VAR chamaria. Exatamente. E como esse chamou. Esse daí. E esse é um lance claro que o VAR não é para entrar. Sabe por quê? É um lance discutível. É discutível. É interpretativo pra caramba. É um lance que você tem convicção que o árbitro julgou no campo. Ele tá em frente ao lance. Olha onde ele tá. Você que tá no VAR, você fala, cara, ele julgou esse lance e julgou que não foi falta. Eu não vou me meter. Só que no Brasil, os VAR nesse lance se mete. Quando você vai ao VAR, na câmera lenta, você vê a mão, você vai marcar, irmão. Você vai marcar. Olha lá, você vê isso aí, né? nessa câmera aí, ó. A câmera lenta. Que no lance rápido, na câmera lenta, isso é falta. Não, e é curioso que eu fiquei atento à sequência das imagens que eram mostradas para o árbitro no VAR. Primeiro ele vê 2 vezes na câmera lenta, depois ele vê na velocidade normal. Roda na velocidade normal. Não, e sabe outra coisa que acontece, Jorge? Ele volta pra, tipo assim... isso é curiosíssimo. Tirar o gol, aí o e aí depois cai. O apito cai, ele volta no vídeo. Aí ele ainda fala com o VS, né? Eu acho que ele foi ver... se era o mesmo APP, né? Se era o mesmo lance de ataque. Porque se o Flu ainda recupera a posse de bola depois, aí não. Aí configura uma nova posse de bola. Aquela falta não tá mais permissiva de ser anulado o gol, né? Não pode mais. Tanto que nessa volta, ele pega a sequência inteira até o gol. Ele faz o rewind, ele volta ele vai vendo tudo. Mas isso aí era exatamente isso. Porque até quando você olha, o passe para trás, nessas situações, o passe para trás, ele é uma coisa para você dizer, não é o mesmo lance. E tem passe para trás, só que o passe para trás é por uma estirada do goleiro. Que aí acaba virando lançamento pro gol. Aí configura, de fato, o mesmo lance, e aí o gol, partindo do princípio que você
deu a falta, aí vale para você anular o gol. Agora, eu concordo com vocês, eu também não daria falta. Eu acho que é de uma natureza praticamente idêntica ao lance de Bragança na Libertadores quarta-feira. Mas tem, além de tudo que foi dito por vocês, tem uma coisa que é muito intrigante nisso aí. A mesma arbitragem brasileira, porque a arbitragem brasileira faz parte da Conmebol. Sim. Ela também apita na Libertadores. Ela tá lá também. Então, muitas vezes, a mesma arbitragem no sábado, no Brasil, é falta. Quarta-feira em Barranquilha não é falta. Aí você fica louco. Como é que pode, né? Aí você fica louco. Porque o CPF é o mesmo. O CPF é o mesmo. É o mesmo cara. É o guerreiro. O cara é o mesmo cara. Na quarta é falta, no sábado não é, ou vice-versa. Então, e não é só em falta, assim, no aspecto disciplinar, o mesmo árbitro, cara. Por que na Conmebol ele apita de um jeito, na Libertadores apita de um jeito, no Brasil apita do outro? Isso não te deixava maluco, não? Eu acho... eu já Porque prestei você atenção tava jogando nisso, o jogo do Brasileirão aqui, final de semana. Meio de semana você ia jogar um jogo da Libertadores, podia ser um árbitro brasileiro também. Mas o estilo de arbitragem é completamente diferente. Deixa o jogo correr, não é qualquer contato que é falta. Cara, é assim, ó. Você lembra o árbitro como é que que aposentou agora? O gaúcho lá. O CNM? Voaden. O Voaden, quando começou, o pau quebrava. O jogo corria. Mas sabe por quê, né? Só que daí a CBF chamou a atenção dele porque ele deixava rodar demais. CBF chamou e a CBF que... E um árbitro, que eu não vou falar o nome aqui, porque depois ele vai processar, mas um árbitro muito famoso. Um árbitro que cresceu picotando o jogo, isso aí eu tô falando que é informação. Um árbitro que cresceu e foi premiado por picotar jogo. Chegou no Voaden e falou, cara, você vai se ferrar. Isso eu tô te dizendo que aconteceu. Até imagino que isso aconteceu. Esse árbitro, que é muito famoso e cresceu fazendo isso, chegou no Voaden, num dia, num curso, isso aí eu tô dizendo que eu tenho informação. E falou, cara, tu vai se ferrar, para de fazer isso, apita pra você, picota o jogo que tu se defende. Todo clássico era empate. E o Voaden parou de falar. E o Voaden passou a fazer isso. Piada. Eu tô dizendo que isso eu tô dizendo porque sei. Só não digo não porque ele vai dizer, não foi. E eu ainda não tenho dinheiro pra pagar processo. O dia que eu tiver, eu falo também. Mas, e ele chegou e ainda tem isso. Ele falou, eu tô crescendo apitando assim. Essa do resultado amanhã. Agora, são essas coisas de estatística, né? Então, você vai olhar para a estatística de um time que quase não toma gol. O goleiro tal não tomou gols nos últimos 900 minutos. Ele é o cara que entra para a história, é o goleiro que não foi vazado. verdade. Mas aí você vai pegar a quantidade de vezes que ele foi exigido nos 10 jogos aí. Ele fez 12 defesas em 10 jogos, cara. A bola não chega. Não tá indo lá. Né? A bola não chega. Você falou hoje no programa já, nos 2 confrontos, 180 minutos, o Fluminense não chutou uma bola no gol. Não teve uma defesa do Rossi, gente. Nem domingo passado, foi domingo passado o primeiro jogo, né? E nem hoje. Não, foram 2 sábados. Foi sábado, Foi 2 sábados. Não teve defesa do Rossi nos últimos 2 jogos. Ele não precisou fazer defesa. Então, assim, o trabalho... Aí você fala de um crescimento... Você tem que falar do trabalho do Tite, de como ele organiza as defesas, de como os times dele tomam poucos gols. Na eliminatória, por exemplo, a seleção brasileira não tomava gol. Praticamente não tomava gol. A eliminatória inteira. O time não tomou 10 gols na eliminatória inteira. Não chegou nem a 2 dígitos. E aí você tem que falar do crescimento individual de um Léo Pereira, que tá jogando demais, de um encaixe com o Fabrício Bruno. Então, tudo isso conta. O Rossi... e aí o Vitor Sérgio pode falar melhor do que eu, me dá a sensação de que ainda não é um goleiro que o torcedor do Flamengo fala, caramba, esse é o cara, confiável. Mas o sistema defensivo é tão consistente que o Rossi está passando o início da temporada sem oferecer susto algum e vai ter números muito bons se isso continuar. O Rossi, quando virou titular, né? Porque ele demorou um pouquinho para virar titular e tudo. E no comecinho desse ano, passava alguns sustos ali, alguns lances de que parecendo estar sem confiança, alguns lances parecendo que tá saindo errado em bola. E desde então até nisso diminuiu. Você vê, às vezes, que hoje ele teve que sair, fazer intervenção de sair do gol, ou teve que avançar em lance cruzado, em bola cruzada para sair, ele tem saído bem. De fato, não está sendo muito testado. A gente bate muito nessa tecla da defesa do Flamengo. E é óbvio que a gente vai fazer isso, né? A maior sequência sem tomar gols da história. O Flamengo são 11 jogos seguidos sem sofrer gols. O Flamengo tira um fantasma que tinha do ano passado, que foi ter perdido a final da maneira como perdeu para o Fluminense. O Flamengo chega... Que era o cenário do primeiro jogo, né? O Flamengo chega à sua 6ª final de Campeonato Carioca seguida. Mas a gente está falando muito da defesa. Esse time tem o melhor ataque do campeonato. Esse time tem 23 gols.
Esse time é sólido, é pragmático, e aí, às vezes, é diferente do que o torcedor do Flamengo gostaria, né? Que fosse um time mais agressivo. Hoje mesmo é um exemplo disso, né? Poderia, de repente, sapecar o Fluminense aí, fazer um resultado histórico, devolver o que foi ano passado, mas não, preferiu o pragmatismo, não correr riscos, ser sólido e eficiente, e assim foi. Mas esse time, projetando para o ano também, é um time que tem muita qualidade técnica do meio para frente, e é um time que tá fazendo bastante gol também, né? E é um time 23 gols. E é um time que vai tendo, e isso explica muito também esses bons números ofensivos, os seus jogadores inteiros fisicamente. Então você ter um Arrascaeta hoje... O trabalho do Fábio Macededian, que é um excelente cobra, preparador né? físico, que tá com o Tite há tanto sendo tempo. muito elogiado, né? Então você ter um cara como o Arrascaeta, que tantas vezes precisou jogar em sacrifício, até final de Libertadores e tal, você ter esse time inteiro, com a capacidade que esse time tem, com a organização que esse time tem, e fisicamente voando, cara. No prime físico, e a gente lembra que a questão física foi fator do Flamengo em 2023 inteiro, desde começar, que voltou lá, que o pessoal questiona, 45 dias de férias. Foi pro Mundial se arrastando, jogou contra o Independente Del Valle na Recopa se arrastando. Foi a era Vitor Pereira inteira, com o time se arrastando, jogador machucado, jogador que não corria e tudo. Não corria porque não não queria, porque não conseguia. E com o Vitor Pereira, com o Sampaoli foi a mesma coisa. E ainda teve o problema lá. E ainda teve lá Pedro, o preparador físico que decidiu meter a mão na cara de um atleta na crocodilagem. E o Pedro é outro que tá com físico excelente, né? Eu até falei isso do jogo de hoje, né? Eu falei, o Tite tá pedindo bola longa toda hora, porque a zaga do Fluminense tá jogando alta pra tentar pressionar e tá com o Martinelli contra o Pedro. O Pedro vai ganhar todas. E algumas coisas do Flamengo, que também não foi aquele Flamengo de ir pra dentro, não foi. Estava jogando com resultado embaixo do braço. Talvez, se tivesse o primeiro jogo, né, 1-0 Flamengo, não 2, ou até um empate, talvez esse segundo jogo fosse diferente, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. Mas, num geral aí, o time do Fluminense se saiu bem, porque todo mundo esperava, com esses desfalques todos, e essas modificações aqui, né, que se aconteceram 2, 3 vezes, muito. Então é um negócio diferente. Né? Botou o Teran no final, o Lelê. A gente tinha outra ideia, né? De botar o Lelê com o Kennedy, os dois na frente esperando o meio do campo meter para frente. Aí Marquinho, eu nunca vi esse Marquinho jogar. Aí fui perguntar para o Tatu, aí o Tatu me disse, não, esse Marquinho era da seleção que perdeu a classificação para as Olimpíadas. Ele era o 10, por isso que perdeu. Ele não, mas ele não é lateral, ele é meio. Então bota no meio. Não bota na lateral. Aí a gente tem que tirar muita coisa da cobrança, já que ele não é lateral. Ele é jogador de meio do campo, é ponta, meio do campo, seja lá o que for, ele não é lateral. Não? Mas então, uma surpresa. Aí, mais surpresa ainda, tira o Marquinho, bota o Lucumi. Quem contratou o Lucumi? Contratou mal. E na lateral direita. E o Guga, o que faz? Guga, pede para ir embora. O cara bota o Marquinho. Tira o Marquinho e bota o Lucumi. E você vai fazer o quê? Você estava onde? No banco? Está de brincadeira, né? Pede demissão, cara. Porque você é melhor do que esses dois. Todos os atletas que têm se empenhado. Um é um jogador que já foi muito importante para o Flamengo. Está buscando retomar o seu melhor momento, que é o atacante Gabriel Barbosa. E o outro, o último reforço do Flamengo, que é o Léo Ortiz, né? Como é que se trabalha essa possibilidade da utilização? Eles que ficaram no banco de reservas e o Gabigol até voltando de lesão, mas não foram aproveitados ao longo da partida. A gente trabalha da mesma maneira que a gente trabalha com todos os atletas do grupo, exigindo durante a semana o empenho, a dedicação, um nível de treinamento alto.
E aí depois no jogo a gente tem que tomar escolhas em cima do que a partida demonstra para nós e em cima do que a gente trabalhou a semana inteira. São atletas grandes que vão ter momentos grandes ainda com a camisa do Flamengo, mas é o dia a dia que vai estar construindo tudo junto com a equipe toda. Quando nós estávamos com a substituição de vir para dentro o BH, o Bruno Henrique, tinha muito espaço nas costas da linha defensiva do Fluminense. E um jogador que ataca espaço com velocidade do BH é decisivo. Então, eu ia utilizar o jogador menos de retenção e mais. Afora o Gabi retornou essa semana, eu acho que ele fez um treinamento, dois com o grupo todo, com o grupo mais forte, né? Assim como o Wesley. Né? Então, nós tínhamos, assim como o Vitor Hugo, mas numa condição maior. Então, o jogo também pedindo. E o Ortiz, o Léo Ortiz, cara, tenho os dois zagueiros que estão jogando muito, selecionáveis, os dois são selecionáveis para mim. E tem o Davi Luiz, que é um jogador internacional, uma qualidade extraordinária, que todas as vezes que ele entrou, jogou demais. Então, teve uma atuação que conseguiu fazer a classificação. O Wagner, achei que não foi tão bem o árbitro do jogo. O Matheus, que gosta muito de trabalhar a rapaziada lá, a finalização, a defesa. O que eu queria saber é uma pergunta para os dois, na verdade, né? Nesses 15 dias, com certeza, é a última grande parada que o Flamengo vai ter antes de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Diante de tudo que vocês analisaram até agora, esses 15 dias, o que vocês dois acham que o Flamengo pode melhorar? O que vocês dois acham que o Flamengo pode evoluir em termos de treinamento, em termos de um acoplamento melhor, de sistema de jogo? Porque são 15 dias de trabalho. O que vocês estão pretendendo, o que vocês estão analisando para esses próximos 15 dias? o primeiro aspecto é a manutenção do desempenho e evolução. Manutenção e evolução. Se tu pegar parâmetros, vamos dizer, o jogo anterior do Fluminense é a referência. O jogo anterior, ele é a referência, ele tem um componente, não quero falar, mas da mesma forma que teve um componente físico, uma intensidade extraordinária do outro jogo, uma retomada dentro do campo adversário, essa semana a gente sentiu nesse aspecto. Justamente por esses jogadores, o Nico ficou um dia sem treinar, o Eric voltou a treinar quinta. O Ayrton voltou a treinar quinta. É contextualizar isso tudo. A gente recuperou o Alan, a gente ficou 15 dias para dar a ele uma condição física, retiramos ele da coisa para ele ter um preparo físico, para ter uma situação e ele apresentar agora. Tá? Então, esses componentes todos, a gente falar em termos táticos, a referência ao jogo anterior, em termos físicos é uma recuperação. Eles são jogadores internacionais e estão em seleção também. Vou ficar torcendo agora para o outro lado para não machucar, né? Vou ficar assim. Tu vai torcendo para alguém? Não, estou torcendo para não machucar agora. Então, além do recorde que o Rossi conseguiu quebrar, né? Flamengo também, de Tite, isso dá os méritos ao Tite, né? Flamengo de Tite consegue bater uma marca também histórica que nunca tinha acontecido na história do clube, né? O Flamengo conseguir ficar 11 jogos seguidos sem levar um gol. Então, além do Rossi, ele quebrar uma marca muito boa aí para dentro do Flamengo e para a sua carreira também, né? Ficar 965 minutos sem levar um gol. O Flamengo também quebra o recorde de ficar 11 jogos seguintes, né? Sem levar o gol, né? Outro recorde positivo que também aconteceu nessa partida, poderia acontecer, era a situação do Pedro, né? O Pedro chegou a marcar gol, mas acabou sendo impedido. Impedido não. Acabou sendo dando outra falta.
Outro acontecimento que poderia ser positivo, né, no jogo seria o Pedro quebrar o recorde pessoal na sua carreira, né? Fazer gols em 7 jogos seguintes. Ele tinha marcado 6 vezes, né, em 6 jogos seguintes. E poderia ser o 7º, mas o gol dele o VAR chamou lá, alegando que teve uma falta na origem da jogada, que para mim eu não vejo falta nenhuma. E o juiz acabou entrando na pilha do VAR, né? Porque se não fosse o VAR, geralmente quando o VAR chama o juiz, ele acaba levando o juiz para o outro lado, né? Geralmente, o juiz sempre, quando vai pro VAR, sempre muda de opinião. Isso é certo, né? E já teve até um estudo aí, geralmente, cerca de 85 a 90%, quando o juiz vai para o VAR, o juiz geralmente muda de opinião, e dessa vez não foi diferente, né? Hoje, foi um Flamengo que jogou com o regulamento embaixo do braço, poderia ter mais vontade de ganhar. Eu concordo com o Mauro em alguns pontos aí. O Flamengo não teve vontade de chegar lá a ganhar. Obviamente foi a estratégia do Tite essa, ser mais seguro, não levar gol e segurar a vantagem, né? Mas é aquilo. Em um jogo que estava praticamente controlado entre aspas, e o Fluminense finalizou 14 vezes, 10 ou 14 vezes, se não me engano, e não acertou mais uma vez uma bola no gol. Teve a finalização do Keno, que o Rossi defendeu, mas o lance estava impedido, então não conta como finalização no gol. E a bola na trave do Renato Augusto também não conta a finalização, tem que a bola tem que ir em direção ao gol, né? Bateu na trave não conta no site da estatística como finalização. Então, pelo segundo jogo seguido, né? Jogo de ida e volta, o Fluminense não marca um gol. Não chuta uma bola no gol. Então, é um fator negativo, obviamente, para o Fluminense. Isso tudo, né, é mérito do próprio técnico Tite, né? Eu falo Fernando Diniz. Mas é isso aí. O Flamengo poderia ter mais vontade. Acabou. Cebolinha e Luiz Araújo não jogaram bem. Bruno Henrique entrou e depois começou. Depois com a saída do Pedro, né? Também foi para centroavante ali, né? Atuou como centroavante em poucos minutos de jogo ali. Teve uma bola, teve uma fatiada. Foi do Cebolinha. Se ele tivesse deixado a bola passar, ele ia sair na cara do gol, né? Mas ele acabou interceptando a jogada, né? E dando uma de zagueiro aí, né? Mas, além de tudo, não foi uma boa partida do Flamengo. Sabemos que o Flamengo também veio com um pouco freio de mão, um pouco baixo, porque estava jogando com resultado. A gente podemos entender, mas era uma vitória em clássico, era sempre bom, né? Poderia ser de 1 a 0, poderia, mas o jogo deixou muito a desejar em alguns quesitos, mas essa vitória aí, o Flamengo poderia ter se esforçado mais um pouco para sair com a vitória, porque teve lateral improvisado, zagueiro improvisado, então o Fluminense todo desconfigurado aí, o Flamengo não aproveitou isso. Mas eu quero saber a tua opinião, o que você achou sobre esse jogo aqui no canal. Deixa nos comentários, o like também ajuda demais. Tamo junto aí.